Ó, então, essa é a foto de como nós queremos que seja a introdução alimentar dos nossos filhos. A criança tranquila, feliz, colherzinha na mão, tá? Mas o que realmente acontece é mais ou menos assim. Então, a criança toda melecada, mais feliz, tá? Então, isso é uma coisa bem normal e eu espero realmente que aconteça com vocês, tá? Porque isso é sinônimo de desenvolvimento, é sinônimo de uma boa alimentação complementar, faz parte a sujeira, tá bom? Para começar a falar de alimentação complementar, eu coloquei essa foto aqui para lembrar, é uma foto minha, me gera até saudades do meu primeiro filho, para a gente lembrar do aleitamento materno, que a alimentação complementar ela é facilitada de modo importante pelo aleitamento materno, tá? Lembrando que a criança deve ter uma boa pega, então sempre aquilo que a gente conversou na primeira aula, boquinha, abocanhando quase toda a areola, boquinha de beijo, lábio inferior evertido, queixo encostado no seio, narizinho livre, tá? A criança deve encher a bochechinha quando suga e não afundar, e nem fazer estalidos, tá? Então, assim começa uma boa amamentação que vai facilitar a nossa introdução de alimentos. Tá? Por que, então, que o aleitamento materno, ele facilita a introdução alimentar? Porque, através do leite materno, a criança, ela consegue saborear, consegue ter diferentes sabores no aleitamento materno. Então, conforme o que a mãe come, muda o sabor do leite, tá? E isso vai facilitar lá na introdução alimentar, quando a criança, então, vai se deparar com diferentes texturas, diferentes sabores, tá? O que diferencia o leite materno aí das fórmulas, né? Porque as fórmulas acabam tendo sempre o mesmo gosto. Então, às vezes, isso ajuda bastante na questão da introdução alimentar em relação à fórmula e, com certeza, aí em relação ao leite de vaca. Então, a gente sempre deve tentar a amamentação, mas como a gente já conversou também, nem sempre é possível, e aí, às vezes que não for possível, a gente vai oferecer fórmulas lácteas, se necessário, né? Muitas vezes complementando a amamentação ou de forma única, né? Dependendo de cada criança e da situação de cada criança. É sempre importante a gente lembrar, gente, que esses 1000 dias, vocês vão ouvir falar, se ouve falar bastante isso, tá? Os 1000 dias, eles começam lá na concepção, então, na barriga da mãe, até os 2 anos de vida da criança. Esses 2 primeiros anos, e junto com o período intrauterino, são super importantes para o desenvolvimento e para o crescimento da criança. Gente, é um período em que a criança ela está crescendo numa velocidade muito grande e está tendo uma multiplicação celular aí muito grande. E isso nos mostra ainda mais a importância de uma nutrição adequada nesses 2 primeiros anos de vida, tá? Para que essa criança, então, tenha um desenvolvimento completo e adequado nesses 2 primeiros anos de vida, para que a gente aí consiga fornecer para ela uma base de uma nutrição saudável, para que ela leve isso para a vida adulta dela. Então, relembrando lá, sempre, então, aleitamento materno exclusivo, a primeira escolha. Não deu certo, o aleitamento complementado com as fórmulas lácteas adequadas para a idade, tá? Essas fórmulas que são adequadas para a idade, elas tentam se aproximar o máximo possível dos benefícios que o leite materno oferece, tá? E em relação ao leite de vaca, elas têm em sua composição DH e ARA, que ajudam no desenvolvimento cerebral,
e tem também pré e probióticos que podem ajudar o intestino e alguns fatores que podem auxiliar também no sistema imunológico. Em relação ao leite de vaca. Em relação ao aleitamento materno, como eu disse, elas tentam copiar o leite materno, então ele ainda é superior. Quando a gente compara, gente, o leite de vaca propriamente dito, sem ser as fórmulas lácteas e o aleitamento materno, tá? A gente vê uma discrepância aí muito grande entre um e outro. Então, o aleitamento materno, ele vai evitar infecções, ele diminui chances de alergias, ele tem a quantidade ideal de vitaminas e de ferro para o seu bebê e ainda traz com eles os anticorpos que o bebê não produz ainda nos primeiros meses de vida, não produz adequadamente nos primeiros meses de vida, tá? O leite de vaca, por sua vez, ele é rico em proteína. Essa proteína, ela pode causar aí uma sobrecarga mesmo no rim, pode causar problema renal pelo excesso dela, tá? Pode causar alteração na microbiota intestinal, pode aumentar a obesidade da criança. Ele tem outros fatores também que podem ajudar na obesidade, mas o excesso de proteína é um deles. Além disso, o leite de vaca ele é rico em sódio, potássio e cloro, que numa proporção aí que não é adequada para o bebê. Não tem as vitaminas que a gente precisa nesse primeiro ano, principalmente de vida, tá? O ferro dele não é absorvido como o da fórmula e como o do leite materno, e não tem os ácidos graxos aí que são essenciais para o desenvolvimento da criança nesse primeiro ano de vida, tá? Então, ele não deve ser utilizado no primeiro ano de vida, tá? Quando a gente pensa numa alimentação saudável, existem 10 passos que a gente deve seguir. Então, voltando novamente na mesma tecla. O aleitamento materno sempre que possível, exclusivamente até o 6º mês. Depois você vai começar a introdução de outros alimentos, tá? Com 6 meses ou em torno de 6 meses, depende muito de cada paciente, tá? A avaliação sempre é individualizada. Você vai começar a introduzir novos alimentos, tá? Nesse início, não é interessante uma rigidez de horário, porém é interessante que você coloque rotina na vida da criança. A alimentação deve ser sempre começar espessa, né? E deve ser oferecida de colher, então começa pastosa e até que ela chegue à consistência da comida familiar. A alimentação ela deve ser sempre variada, bem colorida. Você deve sempre estimular o consumo de frutas, verduras e legumes, que são alimentos altamente nutritivos, tá? Evitar as guloseimas, o açúcar, as balas, café. Café normalmente a gente libera a partir de 6 anos, tá? Salgadinhos, enlatados. Isso tudo aumenta o risco de obesidade, gera também maior chance de ter anemia, aumenta o risco de alergias, porque ele acaba, além de tudo, saciando a criança com alimentos que não são nutritivos, tá? Tem alto valor energético, mas baixo valor nutritivo. Então, que não tem vitaminas, não tem quantidade de ferro, as coisas que a criança precisa para esse desenvolvimento, que esse desenvolvimento seja adequado nesses primeiros anos de vida, tá? Então, a gente deve evitar. O sal também não deve ser usado, de preferência, no primeiro ano de vida. Depois você vai usar, mas com bastante moderação, tá? Sempre lembrar do cuidado com a higiene dos alimentos, como você vai manusear esses alimentos, como você vai conservar esses alimentos, então é super importante, tá? E a criança, quando ela adoece, a gente orienta sempre dar os alimentos habituais da preferência da criança, de preferência esses que têm valor nutritivo, como a gente falou, tá? Sempre em pequenas porções, várias vezes ao dia, tá? Quando a criança está doente. Com relação à higiene, a dica que eu queria dar para vocês é
para a higienização dos alimentos, vocês podem usar o hipoclorito, que é aquelas gotinhas que a gente compra no mercado para lavar as verduras e os legumes, 20 gotas, então, para cada litro de água. E o bicarbonato de sódio, ele vai ajudar a reduzir a contaminação com agrotóxicos. Então, vocês podem utilizar as duas misturas aí para fazer uma higienização adequada nos alimentos dos bebês. Com relação à composição desses alimentos, ela sempre deve ser muito variada, uma composição equilibrada, deve ter todos os nutrientes, tá? Visando sempre esses alimentos com alto valor nutritivo, as verduras, os legumes, as frutas, tá? Com uma qualidade boa, nem sempre o mais importante é a quantidade. Então, sempre a gente deve prezar pela qualidade dos alimentos. Evitar, então, o excesso de carboidratos e o excesso de proteínas. Então, as proteínas, elas são as carnes, os ovos, enfim, e os carboidratos, os pães, as massas, as farinhas, enfim. O excesso são ingredientes importantes, mas que devem ser utilizados na medida correta. O excesso deles pode facilitar diabetes, pode facilitar obesidade, e a depender aí do tipo, se for um alimento já enlatado, enfim, alguma coisa que venha com conservadores, pode até facilitar também a hipertensão, tá? Quando vocês procurarem na internet sobre alimentação complementar, vocês vão verificar que aparece bastante sobre o BLW, que é o Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê, tá? Então, é quando os pais oferecem para o bebê alimentos em tiras, pedaços ou até bastões, como vocês estão vendo no pratinho das crianças aí. Então, é mais ou menos isso aí, ó, a criança com o alimentinho na mão e comendo o alimento, ó, tá? Qual o grande problema do BLW, tá? É você ter um maior risco de asfixia na criança, porque dependendo da fase de desenvolvimento dela, ela ainda não tem maturidade para ingerir um alimento desse tamanho. Então, a gente tem que tentar observar essas fases do desenvolvimento, tá? Então, com 6 meses, talvez não seja, ao meu ver, e também pelo posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, o melhor momento para deixar esses alimentos grandes assim, tá? Então, bastante cuidado com isso. E, além da chance de asfixia, também a criança pode não ingerir a quantidade que a gente deseja. Apesar da quantidade não ser mais importante que a qualidade, precisa também que a criança ingira o mínimo aí para ganhar peso, para crescer, para se desenvolver, tá? Conforme a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, os alimentos, então, eles devem começar a ser oferecidos em colher mesmo, colher de silicone ou colher de plástico, tá? A criança, ela deve experimentar com as mãos, ela deve explorar a textura dos alimentos, para ter um aprendizado com relação à alimentação complementar, tá? Ela deve interagir com a comida, tá? Sempre respeitando as suas fases do desenvolvimento. Então, dependendo de como a criança está na fase do desenvolvimento dela, a gente vai introduzir os alimentos, tá? Como vocês podem ver na foto, normalmente a gente orienta que comece no colo da mãe, então com a colherinha de silicone ou de plástico, e que depois aí vá para a cadeirinha, tá? E aí você pode colocar até alguns alimentos ali na cadeirinha para a criança interagir com eles, ou até mesmo o próprio prato, não tem problema, tá? A água também, ela deve ser iniciada, então, conforme a introdução da alimentação complementar. Então, quando você introduzir outros alimentos que não o leite, você vai começar a água também, tá? A gente não deve introduzir alimentos antes dos 4 meses, mas também não devemos postergar a introdução dos alimentos, tá? Então, antes dos 4 meses, você pode gerar problemas para as crianças
Entre esses problemas, eczemas, que são as dermatites, as alergias alimentares, tá? Porque ainda ele não está numa fase de desenvolvimento que possa receber alimentação, tá? E se você também não introduzir no momento certo, se você esperar e deixar para introduzir lá depois de um ano, você também pode facilitar alergias, tá? Então, não devem ser atrasados a introdução dos alimentos, mesmo aqueles alergênicos, como os peixes, os ovos, tá? E lembrando, mais uma vez, do açúcar, que não deve ser introduzido na vida da criança antes dos 2 anos de vida. Então, vamos lá. Até os 6 meses, leite materno exclusivo. Não deu leite materno exclusivo, fórmula láctea. De preferência, aleitamento materno mais fórmula complementando, se for necessário. Se não der esses dois, aí a fórmula láctea sozinha, tá? Leite de vaca, não, tá? Do 6º mês aos 2 aninhos de vida, você vai, então, começar o leite mais os alimentos que você vai introduzir. Então, em torno dos 6 meses, aqui eu coloquei 6 meses, mas às vezes a gente introduz com 5 meses e meio. Eu mesmo costumo, às vezes, começar as frutas com 5 meses e meio, para com 6 meses a criança, com 6 meses a criança possa fazer a primeira papa, tá? As frutas devem ser amassadas ou raspadas, e a papa principal, ela pode ser, a primeira papa pode ser tanto o almoço como o jantar. Aí vai depender muito da rotina da família, da rotina da mãe, entendeu? Se é uma mãe que trabalha o dia inteiro, ela tem disponibilidade mais à noite, às vezes a gente acaba introduzindo primeiro o jantar do que o almoço, mas um de cada vez. Com 7 a 8 meses, então a gente introduz a segunda papa principal, tá? E aí, com 9 até 11 meses, é quando você vai começar, então, a passar para a refeição da família com ajuste da consistência. Sempre pensando nas fases do desenvolvimento da criança. E cada criança, gente, é um ser único. Então, a gente tem que ver se ela está apta a começar a comer alimentos em pedaços maiores ou não, tá? Por isso, também é importante o acompanhamento com o pediatra. Tá? A partir do 12º mês, normalmente a criança está apta a receber a comida familiar. Aqui, eu vou deixar sempre esse adendo, porque assim, a gente tem que sempre observar a comida da família. Como é essa alimentação da família? É uma alimentação adequada? Eles comem verduras, comem frutas, comem proteína, comem carboidrato, todos os grupos? Se não for, gente, às vezes não vai. Eu disse para você, então, a primeira introdução ali vai ser as frutas. Normalmente a gente pede para introduzir 4 frutas, tá? Por primeiro. Então, a maçã raspadinha, normalmente eu peço para ser argentina porque ela é mais fácil de raspar, mas pode ser outro tipo de maçã também, não tem problema. A banana maçã, porque normalmente ela é menorzinha e o gosto normalmente é mais receptivo aí pela criança, ela aceita melhor. O mamão papaya, por ser mais docinho, mas também pode ser formosa. E a pera mais molinha que tiver no mercado, normalmente é o Williams, tá? Então, essas 4 frutas que normalmente a gente começa. No início, uma cada dia. Então, a mesma fruta que você fizer no meio da manhã, você vai fazer no meio da tarde, tá? Por exemplo, fiz maçã hoje eu vou fazer maçã de manhã, maçã de tarde. Amanhã, pera. No outro dia, mamão, tá? No outro dia, banana. Aí, aceitou bem essas 4 frutas, eu começo a diversificar. Uma pera de manhã, banana à tarde, mamão de manhã, outra fruta à tarde. Enfim, aí você começa a diversificar e aí depois você começa a diversificar as frutas também. Gente, a gente normalmente aqui pede para começar com essas frutas, mas com certeza nós podemos respeitar aí as características de cada região. Às vezes tem uma região que tem uma fruta mais abundante naquela época do ano, pode ser utilizada, não tem problema. Então, a gente pode respeitar custo, pode respeitar as estações do ano de cada região do Brasil, enfim, tá? Aqui a gente acaba consumindo essas, que são frutas bem frequentes
e que a gente tem o ano todo aí. Os sucos, eles devem ser evitados, tá? A gente sempre deve dar preferência para a fruta propriamente dita, tá? O suco, ele leva o maior consumo de caloria e o maior consumo de açúcar da própria fruta, porque aqui eu nem estou falando que não vai acrescentar açúcar de jeito nenhum. Mas mesmo a fruta tem a frutose. E quando você espreme, quando você dá laranja, por exemplo, em suco, você vai espremer, às vezes, várias laranjas ou mais de uma, ou uma laranja inteira, e a criança vai acabar levando a um consumo maior desse açúcar, tá? Assim como também ela não vai consumir a quantidade de fibras que ela consome comendo uma fruta normalmente, tá? A quantidade de fibras do suco é menor normalmente. E então, com relação às papinhas propriamente ditas. Tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. Peraí. Com relação às papinhas, você sempre vai ter uma relação de grupos que tem que ter na papinha da criança. Então, vamos começar falando aqui, ó. Esses são os 5 grupos que normalmente a gente pede para ter nas papinhas. O primeiro deles é os cereais, então, que é o arroz, o macarrão, o fubá. Esses cereais, eles podem ser integrais, é até mais saudável, tem mais fibras, tá? Maior benefício aí para o intestino, a questão dele ser integral. Não tenham medo de dar integral, porque faz bem, tá? E a gente tem os tubérculos, as verduras e os legumes. Os tubérculos, gente, são todos os tipos de mandiocas e batatas, tá? Então, normalmente é aqueles com caules curtos e grossos, e eles são ricos em carboidratos também, assim como os cereais, tá? Então, é a batata inglesa, a batata doce, a mandioquinha, o inhame, o cará, tem vários, tá? Com relação aos tubérculos e cereais, a gente vai ver muito bem o ganho de peso da criança. Se você é uma criança que vai muito bem no peso, a mãe não necessariamente precisa colocar um cereal e um tubérculo. Ela pode colocar um dos dois, tá? Agora, é uma criança que não vai tão bem no peso, ganha, mas ganha no limite, aí a gente pede para colocar os dois, tá? Um tubérculo e um cereal. Tá? Então, isso vai depender muito da avaliação do pediatra e de como a criança está indo. Com relação aos legumes e às verduras, tá? Lembrar que o legume é aquele cuja parte comestível não é a folha, e as verduras cuja parte comestível é a folha, tá? Você sempre vai ter que colocar também na papinha verduras e legumes, tá? Com relação à proteína animal, existem vários tipos de proteína. Então, inicialmente eu peço para começar com frango e carne bovina moída e o frango desfiadinho, mas depois você vai diversificar essas proteínas, tá? A carne, ela pode ser tanto de primeira como de segunda. Eu, particularmente, gosto bastante do patinho para criança, acho uma carne que não tem muita gordura e uma carne boa para você moer, para dar para a criança. Também gosto do acém, e eu, particularmente, gosto do acém moído, mas ele também fica bem cozido, bem desfiado, também fica gostoso, tá? Mas você pode usar qualquer carne. Se for moer, como normalmente é o que eu oriento, você pede para o açougueiro, fala que é para o seu bebê, porque aí ele passa mais de uma vez lá no moedor, e aí fica uma carne bem pequenininha mesmo, para não ter problema para o início das papinhas, tá? Com relação, quando você começar a diversificar e colocar as vísceras, por exemplo, a gente pede só para que deixe cozinhar por mais tempo, para evitar contaminação. Quando for introduzir o ovo, ele deve ser sempre cozido, tá? E deve ser comido tanto a gema quanto a clara. Você pode introduzir também quando você diversificar carne de porco, se for um costume da família, peixes, não tem problema. Peixes é um alimento super saudável, só tem que tomar cuidado com os espinhos, tá? Mas deve ser introduzido
logo que você começar a diversificar as proteínas. E, por fim, a gente vai colocar também as leguminosas, que é o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha seca. Esse é um dos ingredientes que não precisa ter em todas as papinhas, tá? Então, mas pelo menos umas 4 vezes por semana é interessante que tenha. Ah, doutora, mas eu gosto, aqui em casa a gente come feijão todo dia, eu quero que meu bebê coma feijão todo dia. Não tem problema, pode dar. A única coisa que eu peço é que você deixe de molho o feijão pelo menos umas 12 horas, tá? Troque a água com 6 horas. E na hora que for cozinhar o feijão, troque a água de novo para evitar gases na criança, tá? Quando você for oferecer, é com o grão que você vai dar para a criança. Então, é o caldinho e o grão, tá? Então, com relação à papinha, vamos lá, de novo. A gente sempre vai colocar o tubérculo e o cereal, ou o cereal, depende aí do peso da criança. Então, lembrando, os tubérculos são as mandiocas, as batatas, os cereais, o arroz integral, o macarrão integral, o fubá, tá? Vamos colocar sempre uma verduras e legumes, tá? Aqui, gente, eu peço sempre para colocar uma folhinha verde escura, que é rica em ferro. Então, couve, agrião, radiches, carola, brócolis, que mais? Todas as folhas verde escuras, elas são ricas em ferro. Então, você sempre vai colocar uma folhinha verde escura e depois colocar o resto bem coloridinho. Por exemplo, colocou lá uma couve, uma abóbora, uma beterraba e um chuchu. Aí, no outro dia, um espinafre, uma abobrinha, uma cenoura e um tomate. É bem colorido para a criança também ganhar vitaminas diferentes com relação aí às verduras e os legumes. A proteína a gente já conversou, então vamos começar com frango e carne de boi, depois ir diversificando, o frango desfiadinho, bem pequenininho, e a carne moidinha de preferência, patinho, assim, também pede para o açougue lá passar mais de uma vez para moer bastante, tá? Como que eu vou temperar tudo isso, gente? Com temperos naturais. Então, você vai pode usar salsinha, pode usar cebolinha, pode usar alecrim, manjericão, alho, cebola, tudo natural. O que não pode usar são os temperos prontos e artificiais. Desculpa. A gente sempre vai usar também um óleo, de preferência o azeite, o óleo de canola ou o óleo de soja, e sempre um filetinho só de óleo, tá? Existem exceções, mas aí o pediatra que vai orientar, que a gente pede para colocar um pouco de azeite por cima, às vezes a criança não vai tão bem no peso, aí a gente orienta, mas esse é o pediatra que vai orientar. No dia a dia, você vai cozinhar com bem pouco óleo, tá? Ou azeite. A papinha, ela não deve ser peneirada e nem deve ser batida no liquidificador. Como eu já disse, a criança ela tem que aprender a comer e aprender a entender a consistência dos alimentos. Então, não pode ser uma consistência tudo igual. Bater no liquidificador e sempre ser líquido. A criança vai se habituar a comer daquele jeito. Quando você começar a fazer a transição, ela não vai aceitar de maneira adequada. E a peneira também não adianta. Então, é só amassadinho no garfo. Amassa no garfo. No começo, você vai amassar bem. E com o tempo e com o desenvolvimento da criança, você vai diminuindo o amassado, vai aumentando aí o tamanho dos pedacinhos dos alimentos para oferecer para a criança. Gente, independente da idade da criança, é que eu falo até para os maiores aí, como a Ana, por exemplo, que tem 3 filhos, com certeza tem filhos maiores, tá? O prato da criança, ele deve ter mais ou menos essa composição. Então, metade do prato, gente, são verduras e legumes, como na foto, tá? Aí depois a outra metadinha, vocês vão dividir em 2, tá? Uma parte vai ser para os alimentos que são os tubérculos e cereais, e a outra parte vai ser as leguminosas e a proteína, tá? Qualquer proteína. Carne de boi, carne de vaca, peixe, porco, ovos, tá?
E a sobremesa a gente pede para oferecer sempre uma fruta. Aqui estão exemplos de pratos de papinhas, tá? Então, os 2 pratinhos de cima são as papinhas com tudo misturado, que normalmente eu oriento para o início, quando você vai iniciar a alimentação complementar. E embaixo estão alimentos bem amassadinhos, mas separados. O que eu achei que aí não tá legal nesse prato, eu faria invertido esse prato com a orelhinha. Eu colocaria o arroz numa partinha de cima, tá? O feijão, o arroz e o tubérculo ali numa partinha de cima, o feijão e a carne na outra partinha, e essa parte de baixo, onde tá o arroz e o feijão, seria para as verduras e os legumes, tá? Seria invertido aí, tá? Mas você pode também fazer dessa forma, separadinho e amassadinho, tá? Conforme a criança for crescendo. A gente pede para oferecer a fruta após a refeição e, de preferência, frutas como mexerica, pocã, laranja, a laranja-lima. Por quê? Porque essas frutas cítricas, elas ajudam na absorção do ferro que você vai dar na comida, tá? Então, assim, mas como que o meu bebê vai chupar um gomo, tá? Ou você descasca e tira toda a pelinha mesmo, só deixa aquela partinha de dentro, sem semente, sem nada, sem pele, sem nada. Ou você pode usar aquelas chupetinhas, tipo uma chupetinha que vem com uma cestinha. Você coloca o gomo ali e dá para a criança chupar, tá? A única coisa dessas cestinhas é que você tem que tomar cuidado com a higienização dela, tá? Então, higienizar bem para não deixar resto de alimento ali na cestinha e possível contaminação, tá? Mas ela é bem útil nessa questão, tá? Da mesma forma que as frutas, essas frutas que eu orientei, ajudam na absorção do ferro, o leite, ele atrapalha a absorção do ferro. Então, você deve evitar o leite logo após a refeição. Então, pelo menos dá um intervalinho aí de 1 hora e meia, 2 horas, tá? Se for possível, para você oferecer o leite, tá? Depois da papinha. Toda criança, no início da alimentação complementar, ela vai fazer cara feia mesmo, vai cuspir, colocar a língua para fora. Isso é normal, gente. Ela está conhecendo alimentos novos, está conhecendo novas texturas, e isso vai provocar mesmo, às vezes, a carinha feia, cuspir. Isso é perfeitamente normal. Para a gente falar que a criança não gosta mesmo do alimento, a gente tem que oferecer o mesmo alimento pelo menos 10 vezes para a criança. Aí a gente pode falar, realmente ele não gosta desse alimento. Mas antes disso, não, tá? A gente tem que insistir, porque às vezes numa primeira não vai, numa segunda não vai, lá para a 7ª vez ele começa a aceitar o alimento. A gente tem que pensar que isso é importante para a gente criar hábitos saudáveis nessa criança, tá? E lembrar que comer bem nem sempre significa comer muito. Comer bem, então, é todos os grupos. Às vezes existe uma criança que come arroz e feijão muito bem, mas não come verdura, não come legume, só quer ovo, entendeu? Então, às vezes, isso não é uma alimentação tão adequada. O ideal é que a criança coma naquelas proporções daquele prato que eu coloquei para vocês. Lembrar que não deve ser oferecido sal, então, especialmente no primeiro ano de vida. O açúcar não deve ser oferecido nos 2 primeiros anos de vida da criança, tá? E aqui eu achei interessante colocar o mel, porque às vezes tem mãe que gosta do mel e ele também é um antitussígeno natural, mas ele não deve ser oferecido para criança com menos de 1 ano. Sempre só depois de 1 aninho de vida. Por quê, doutora? Porque o mel, antes de 1 ano de vida, ele pode aumentar o risco de botulismo na criança. A criança não tem a enzima ainda que degrada ele direito, então pode facilitar isso. Então a gente evita, tá? Lembrar sempre que a gente está tentando criar no nosso filho um hábito saudável de alimentação, tá? Por isso é importante seguir todas essas orientações que eu estou fazendo para vocês, tá?
O ambiente, gente, assim como de outras coisas que eu já conversei com vocês, ele deve ser sempre um ambiente positivo, um ambiente tranquilo, um ambiente agradável para a criança, tá? Vocês ou as pessoas que forem ajudar vocês a oferecer a papinha, deve sempre ter uma interação positiva com a criança. Então, sempre vocês vão, como que eu falo, como que eu posso falar para vocês? Vocês sempre vão valorizar a parte positiva e não a parte negativa, tá? Então, sempre valorizar o que a criança ingeriu de novo, fazer festa mesmo quando ela come direitinho, como os alimentos vão, quando você oferece ela aceita, e não valorizar quando ela não aceita ou quando ela faz cara feia. Deixa, ó, acontece, pensa com você, acontece, oferece novamente, tá? Então, sempre essa interação positiva entre cuidador e criança, tá? Valorizando as coisas positivas também. Você normalmente inicia com 2 colheres de chá e aí depois vai aumentando a quantidade da papinha, tá? Eu desejo, gente, que vocês tenham aí uma introdução alimentar muito bacana. Essa é minha filha, a foto dela, ao invés do Smash the Cake, pediatra, não ia ter mesmo, né? Foi com a melancia, mas ela fez a maior festa, foi super bacana. A outra foto dela comendo também feliz, interagindo com a comida de forma positiva. Eu desejo muito isso a vocês, tá? Para que o filho de vocês cresça de maneira saudável, aprendendo o que é se alimentar bem, o que é comer alimentos saudáveis, tá? Para que a gente aí tenha no futuro indivíduos saudáveis também, tá? Lembrando que também é super importante o acompanhamento com o pediatra, tá? Da criança, porque é o pediatra, gente, que vai orientar, que vai ver a questão se a criança está ganhando peso adequadamente, se a criança está crescendo, se ela precisa de alguma intervenção, se precisa associar alguma coisa na alimentação, qual alimento, qual horário da papa, como vai ser melhor, é ele que vai orientar vocês com relação a isso, tá? Eu vou terminando por aqui com essa piscadinha da minha filha, que é muito fofa, tá? Essa é uma piscadinha dela comendo milho, que ela ama, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que consigam aí levar essas orientações para o dia a dia de vocês na introdução alimentar, tá? Obrigada.